Eletroaço Autona S.A. Processos de fundição. A fundição é um dos processos metalúrgicos mais antigos criado pelo homem. E hoje é uma das principais formas de se produzir peças metálicas. A fundição começa pela confecção de um molde composto de material refratário, ou seja, de areia. O metal líquido preenche o molde e, quando resfriado, ganha a forma final. O resultado são peças que podem ser utilizadas para os mais diferentes fins, em casa ou na indústria. É usado no transporte, na construção, na alimentação. É graças à fundição que podemos ouvir esse tipo de música. A fundição apresenta muitas vantagens em relação a outros processos. Permite a produção de peças simples e complexas, com reentrâncias internas e externas impossíveis de serem confeccionadas por outros processos. Possibilita a fabricação de peças de várias dimensões, com tolerâncias dimensionais e acabamentos superficiais bem próximos ao ideal. Também permite alto grau de automatização do processo. Agora você vai conhecer 10 etapas da fundição do aço, pelas quais pode passar uma peça produzida aqui na Autona. Engenharia, moldagem, macharia e revestimentos, resfriadores ou coquilhas, fusão, usinagem, tratamento térmico, soldagem, ensaios não destrutivos e ensaios mecânicos. A engenharia é responsável pelo estudo da peça que será produzida, pelo desenvolvimento do projeto do modelo, da caixa de macho e de todos os parâmetros técnicos utilizados pela Autona. Para ser feito o molde, é necessário misturar areia refratária, resina e aditivos. Essa mistura é colocada em uma caixa, que é acoplada à máquina de moldar. Geralmente o molde é dividido em duas partes, para facilitar a sua produção e a da peça que será moldada. A cura do molde é feita a frio e após alguns minutos o molde já está pronto. Aí são adicionados os machos para então fechar-se a caixa. Para que fique bem fechado é necessário a aplicação de vedante, um composto de materiais ligantes e refratários. Os machos são corpos construídos com o objetivo de reproduzir partes internas ou reentrâncias complicadas da peça. Podem ser inteiriços ou bipartidos. São confeccionados de forma similar ao molde, podem ter furos internos ou mesmo serem ocos, o que facilita a saída dos gases resultantes da queima da resina. O revestimento ou tinta refratária é aplicado em machos e moldes que entram em contato com o metal líquido durante o vazamento. É usado para melhorar o acabamento superficial da peça fundida. Pode ser aplicado com pincel, spray por lavagem ou imersão. Sua secagem é feita por evaporação quando o solvente é à base de água. Quando é à base de álcool, é feita com chama. Resfriadores ou coquilhas são corpos metálicos introduzidos dentro dos moldes para absorver calor da peça com maior intensidade e acelerar sua solidificação. São usados para reduzir os pontos quentes, direcionar a solidificação e fechar o perímetro da alimentação. A coquilha resfria normalmente a uma profundidade igual à metade de sua espessura. Por essa qualidade, o tamanho da coquilha é determinante para o resultado desejado. Ela também não deve estar enferrujada para não oxidar o metal líquido. Não deve conter rechupes porque o ar contido nos vazios pode ser transferido para a peça fundida, provocando porosidade. Você vai conhecer agora o processo de fusão, determinante para a fundição do aço. É por meio da fusão que a mistura de sucatas, ferro-gusa e ferro-liga se transforma em aço líquido. 2 tipos de fornos são utilizados pela Autona para a produção do aço: o forno elétrico a arco direto e o forno a indução magnética. Após a fusão, é necessário diminuir os teores de alguns elementos químicos como o carbono, o silício, o nitrogênio e o fósforo. A redução é feita adicionando oxigênio por meio dessa lança. É quando formam-se os óxidos, que flutuam sobre o metal.
Com o borbulhamento, provocado pelo oxigênio injetado sob pressão, também são retiradas impurezas, como inclusões não metálicas. Nessa etapa, chamada de refino redutor, busca-se a composição química estabelecida pela engenharia. O objetivo é criar uma escória que favoreça a retirada do oxigênio e a dessulforação, que é a retirada do excesso de enxofre. Essa é a etapa de correção da composição química dos elementos presentes no aço. Para isso, são retiradas amostras do metal líquido que são analisadas pelo espectrômetro. Caso algum elemento esteja abaixo da composição desejada, é feita a correção, com a adição do metal faltante. O vazamento é o processo de transferência do metal líquido para a panela, que na sequência passa para o molde. É fundamental nesse processo a limpeza das panelas e a temperatura do metal líquido, que deve ficar em torno de 1.600 graus centígrados. O conversor AOD é utilizado pela Autona no refino de aços especiais. Garante maior qualidade ao processo por oferecer menores níveis de inclusão. A desmoldagem é feita quebrando o molde. Deve ser feita em temperatura adequada e evitando batidas. Na sequência da desmoldagem, deve-se remover os canais de vazamento e os maçalotes, com auxílio de um disco abrasivo, maçarico ou corte por pó de ferro. Este é o processo de rebarbação, que nada mais é que a retirada dos restos de canais e maçalotes. É realizada manualmente com a utilização de um esmeril. Você está agora na usinagem, setor da Autona, responsável em dar as dimensões definitivas às peças fundidas. As peças passam primeiro pela traçagem. Com a marcação, a peça é levada até as máquinas operatrizes, que podem fazer torneamento, mantrilhamento e furação. As peças passam também pelo tratamento térmico, que é um conjunto de operações de aquecimento e resfriamento sob condições controladas de tempo, temperatura e atmosfera. Seus principais objetivos são o alívio das tensões desenvolvidas na solidificação, aumento ou diminuição da dureza, aumento da resistência mecânica, melhoria da ductibilidade, da usinabilidade, da resistência à corrosão e melhoria das resistências ao desgaste e ao calor, e a modificação das propriedades elétricas e magnéticas. Os processos de tratamento térmicos adotados pela Autona são o recozimento, a normalização, a têmpera, o revenimento e o alívio de tensões. A soldagem é utilizada na Autona como instrumento de recuperação de algum defeito de fundição ou para aplicação de revestimentos específicos. Pode ser realizada por vários processos, entre eles o de eletrodo revestido, o MIG, MAG ou TIG, e por fusão se utiliza o calor de um arco voltaico. Você vai acompanhar agora como são feitos os ensaios, os mecânicos e os não destrutivos. Os não destrutivos são ensaios que determinam a qualidade e as características de uma peça sem produzir elementos danosos, alterar suas propriedades físicas e químicas e sem impedir o seu uso posterior. É feito por meio de ensaio visual, de líquido penetrante, partículas magnéticas, ultrassom e radiografia. Ensaios mecânicos, também conhecidos por ensaios destrutivos, utilizam corpos de prova para a verificação das características do aço. Normalmente, são utilizadas para observar a resistência dos materiais, por meio de testes de dureza, tração e resistência ao impacto. Esses ensaios têm a finalidade de atender às especificações de qualidade exigidas pelos clientes. Você acabou de conhecer de forma resumida todas as etapas do processo de produção da Autona.
Para conhecer em detalhes, leia o livro do curso e faça os exercícios propostos. Siga as orientações, elas vão ajudá-lo a fixar e memorizar o conteúdo. Boa aula e bons estudos!